Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival com a jornalista Alexandra Pereira. Já ouviu falar da ReFood, de um projeto que alia o fim do desperdício e da fome? Pois bem, a ReFood está prestes a chegar ao Porto ao fim de 3 anos de sucesso em Lisboa. O que começou por ser uma visão de um homem só é hoje um projeto de solidariedade que envolve milhares de portugueses, desde os que ajudam aos que precisam de ajuda. Hoje em Porto de Honra vamos percorrer o passado recente e o futuro da ReFood com a Francisca Mota. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. Boa tarde, Francisca. Boa tarde. Muito obrigada por estar hoje aqui connosco para nos falar de um projeto que eu acho que quem nos ouve já ouviu falar sobre ele, quanto mais não seja a imagem deste homem, deste visionário, com certeza que a têm e que já a viram pela televisão. Francisca, para quem não conhece, de que forma é que podemos apresentar a ReFood? Bem, o projeto ReFood nasceu em Lisboa em 2011 pelas mãos do Hunter Alder. Este é um projeto que é 100% voluntário e que pretende acabar com o desperdício de alimentos já preparados em estabelecimentos de restauração, ao mesmo tempo que acaba com a fome nos meios urbanos e reforça os laços comunitários locais. O projeto tem um caráter microlocal, está organizado de acordo com as freguesias de cada cidade, um núcleo mais ou menos por cada freguesia, e cada equipa microlocal surge quando há um grupo de cidadãos que se junta e que pretende desenvolver esse projeto na sua freguesia. Ao nível mais operacional, todos os dias temos equipas de voluntários que realizam diferentes turnos e 3 tarefas diversas, que é a recolha dos alimentos, dos excedentes diários nos estabelecimentos de restauração e supermercados, a recepção e armazenamento desses alimentos no centro de operações e depois a divisão e a entrega dos alimentos às famílias carenciadas que foram previamente identificadas e que se dirigem ao centro de operações para ir buscar a sua refeição. Ou seja, um projeto que começou realmente na visão. Eu sei que a Francisca tem a oportunidade de lidar diretamente com o Hunter Alder e eu já lhe vou perguntar sobre o que é que acha deste homem, porque eu tenho certeza que é um homem bastante especial, mas aquilo começou por ser uma pessoa, rapidamente deixou de ser só uma pessoa e apareceram dezenas e logo centenas de interessados em ajudar o Hunter nesta missão. Não foi assim, Francisca? Exatamente. Aquilo que o Hunter conta é que um dia num jantar de família começou a pensar sobre esta questão do desperdício alimentar nos restaurantes, que é um desperdício enorme todos os dias de refeições. E que muitos deles, a bem da verdade, estão, por assim dizer, até quase obrigados a isso, porque por questões de segurança, de higiene e tudo mais, há coisas que não podem ser aproveitadas e que têm mesmo que supostamente o destino final seria o lixo, mas não se houver quem lhe dê outra vida. Exatamente. Ninguém consegue prever o futuro, de maneira que é natural que os restaurantes não consigam prever exatamente o número de refeições que vão vender naquele dia e que haja algumas sobras dessas refeições que já foram preparadas. Essas refeições teriam como destino o lixo, na maioria dos casos, mas aquilo que a ReFood pretende é ir buscar essas refeições e canalizá-las para a população que tem carências alimentares e que necessita de algum apoio nesse aspecto. Mas naturalmente, quando falamos da existência até de um centro de operações como já existe em Lisboa, foi o perceber que por um lado era uma área de trabalho enorme, que estava por ser explorada, e depois também o número de necessidades, imagino, que tivesse até surpreendido o próprio Hunter e todos os outros voluntários que estavam envolvidos nesta missão. Terão com certeza chegado à conclusão de que era preciso uma estrutura, não digo empresarial, mas uma outra organização que não fosse a carolice do dia-a-dia de fazer esta ajuda, certo, Francisca? Exatamente. O projeto, desde o seu início, tem vindo a ser cada vez mais estruturado. Temos uma organização, cada núcleo operacional tem uma equipa com 24 pessoas, que é um conselho nuclear, que atuam em 6 pastas de gestão
gestão diferentes para conseguirmos dividir o trabalho por toda a gente e gerir eficaz e eficientemente cada núcleo. Depois disso temos dezenas, centenas de voluntários em cada núcleo a trabalhar todos os dias connosco, organizados em turnos previamente estudados pela equipa de gestão, que vão todos os dias fazer as atividades que eu anteriormente referi. Francisca, e passa-me assim pela cabeça, e ao fim de contas, há custos envolvidos? Isto para vocês tem algum custo fazer este tipo de trabalho? Bom, os custos que há são muito residuais. Os espaços que servem de centro de operação a cada núcleo são geralmente cedidos sem renda, por autarquias, por instituições particulares. Temos uma diversidade de parceiros a apoiar-nos neste aspecto, de maneira que é um custo muito reduzido, são os custos normais de um espaço, da eletricidade, da água, mas para um retorno que é enorme, não é um retorno. É um retorno que não é só de financeiro, não tem nada, tem muito mais de emocional e de ajudar também quem se vê numa situação um bocadinho mais problemática. Francisca, vamos falar sobre este homem, que eu acho que lá em casa, quem nos está a ouvir, de certeza que já viram umas reportagens na televisão em que aparecia um senhor que não é português, esta é uma grande curiosidade, e que começou esta grande aventura em cima da sua bicicleta. De que forma é que podemos apresentar o Hunter Alder, Francisca? Bom, o Hunter é um americano que veio para Lisboa, veio para Portugal há mais de 20 anos e foi um homem que teve esta ideia que ele costuma dizer que a ideia não é dele, a ideia já existe, mas ele quis pô-la em prática, que é uma ideia tão simples como juntar comida que seria desperdiçada com as famílias que têm carências alimentares e acabar quer com o desperdício, quer com a fome. O Hunter costuma dizer que não é uma ideia genial, mas ao mesmo tempo a sua operacionalização é genial. Sim, lá está, pode não ser genial, pode ser até bastante simples, mas realmente o seu fim é maravilhoso. E que homem é este no trato, Francisco? Eu imagino que antes de mais seja um homem muito mobilizador. Sim, o Hunter é uma pessoa com muita força, com muita vontade de fazer este projeto, de implementar a ReFood, de espalhar a ReFood, uma pessoa muito simples, muito humilde e que pretende fazer alguma coisa para ajudar Portugal e o mundo. Sim, naturalmente. A ideia de expansão posterior, já num longo prazo. E é bastante, não sei se a Francisca concorda comigo, o ser bastante curioso de ser, tudo bem que já cá vive há muitos anos, mas deu-se ao trabalho de ajudar a comunidade que o recebeu, podia não ter feito, não era o país dele, não é? Muitas vezes temos este pensamento, não é o nosso país, não me vou dedicar tanto, e o que aqui está é uma dedicação de corpo e alma, porque imagino as horas e o trabalho que o Hunter tenha perdido, pelo menos naquela fase inicial de organização de toda a ReFood. Sim, eu acho que o Hunter não perdeu horas, eu acho que o Hunter ganhou horas para o nosso país, exatamente aquele que o acolheu. O projeto nasceu no sítio onde o Hunter mora em Lisboa, que é na antiga freguesia de Nossa Senhora de Fátima, de maneira que ele começou por ajudar a comunidade, os vizinhos, a comunidade local daquela zona, e o projeto começou a expandir-se exatamente porque apareceu um grupo de moradores de Telheiras que decidiu que gostava imenso da ideia e que queria replicá-la também em Telheiras. Foram falar com o Hunter e aqui começou a expansão do projeto ReFood. E agora já há mais núcleos em Lisboa, pelo que li, Francisca, já não são só esses dois. Quantos são nesta altura? Neste momento operacionais há 4 núcleos, que é Nossa Senhora de Fátima, Telheiras, Estrela e Lumiares. Mas já há vários 6 núcleos com equipa de gestão formada à procura de um espaço, de um centro de operações para funcionarem, e já há muitas outras equipas que se estão a formar neste momento para começar a trabalhar e a implementar a ReFood nas suas freguesias. Bom, e o Porto também está sob a mira, por assim dizer, de expansão da ReFood. Em que ponto é que estão as coisas, Francisca, nesta altura?
Bom, neste momento estamos numa fase muito inicial do projeto. A ReFood foi apresentada no Porto pela primeira vez em dezembro num fórum na Câmara Municipal do Porto, que era subordinado ao tema do voluntariado em tempos de crise, e a partir daí têm-nos chegado diversos e-mails, principalmente de pessoas a dizer que estão disponíveis para nos ajudar. Aquilo que começamos por fazer foi juntar um grupo de voluntários que estivessem interessados em começar a trabalhar no sentido de implementar a ReFood no Porto, e foi decidido que o primeiro núcleo que iríamos criar seria na antiga freguesia da Foz do Douro. Bom, nós vamos fazer uma reunião de apresentação do projeto na Foz do Douro em meados de março. Portanto, isso é um assunto que ainda está uma data e o local por definir completamente. A Festival depois também lhe vai dar conta de onde e quando é que vai decorrer essa sessão, que vai servir basicamente, Francisca, para a captação de voluntários, não é? Exatamente. Vamos nessa sessão tentar angariar alguns voluntários, tanto voluntários para trabalhar connosco na equipa de gestão do núcleo, da implementação do projeto na Foz do Douro, como os outros voluntários que, quando o projeto estiver implementado, queiram trabalhar connosco nas atividades mais cotidianas do Centro de Operações. Francisca, e já agora, em relação ao trabalho, porque já temos quem ajude, não é? Depois, o outro lado, o estabelecimento de parcerias com os estabelecimentos comerciais, com os restaurantes, com os cafés, com as confeitarias, já há algum feedback, já há algum vislumbre de que é que poderá acontecer, ou vocês ainda nem sequer entraram nessa fase? Essa será uma fase posterior, depois de termos o Conselho Nuclear do núcleo fechado, com as 24 pessoas, iremos contactar todos os estabelecimentos de restauração, supermercados que existam na freguesia no território da antiga freguesia da Foz do Douro. Vamos também contactar todas as instituições que trabalhem no terreno com famílias carenciadas, no sentido de termos a identificação das famílias que precisam do nosso apoio. Vamos também falar com todas as empresas, independentemente do seu tamanho, que existam naquela zona geográfica, para que nos possam apoiar à sua maneira. Cada empresa saberá e nos dirá como é que pode apoiar este projeto. De maneira que vamos tentar envolver toda a comunidade na criação do ReFood Foz do Douro. E é importante, Francisca, quando dizia no território da freguesia, é importante que fique ali limitado, é quase como para se perceber logo quais são as consequências do bom trabalho que estão a fazer. Esta necessidade de proximidade também tem esse objetivo? O ReFood pretende sempre atuar a um nível microlocal, ou seja, em territórios muito pequenos, para que possa exatamente reforçar os laços comunitários locais. Um dos pilares muito importantes da associação da ReFood é exatamente este reforço dos laços comunitários locais. Por exemplo, nas aldeias isto é muito fácil, acontece naturalmente, os vizinhos conhecem-se, ajudam-se quando alguém precisa de ajuda. Agora, nas cidades isso já não acontece, já não é de agora. Exatamente. Nós, se calhar, não conhecemos o vizinho que mora no andar por cima do nosso. E aquilo que a ReFood pretende é reforçar também estes laços, daí ser a um nível muito, muito local. Serem pessoas da mesma freguesia que trabalham juntas, em conjunto, para ajudar pessoas da sua freguesia também, reforçando exatamente estes laços sociais e de pertença ao território. Francisco, há pouco dizia que esta intenção de chegar até ao Porto foi apresentada até numa iniciativa da Câmara do Porto. Autarquicamente, vai haver algum apoio em relação à ReFood, ou também ainda não sabem dessa situação? Nós começamos a contactar já as autarquias e estamos em processo de negociação de alguma parceria. Aqui o que é que pode ser o papel vital? É o tal o empréstimo, por assim dizer, de um espaço? É esse o papel que pode caber tanto à Junta de Freguesia como à Câmara? O papel que nós geralmente atribuímos às autarquias públicas é o de facilitador da nossa atividade. Pode ser através da cedência de um espaço, o que acontece em Lisboa
Lisboa nos espaços que já estão em funcionamento, pode ser através da divulgação da nossa iniciativa pelos meios próprios da autarquia. Podem ser diversas as formas de apoio que estas entidades públicas têm, mas isso será definido com cada entidade individualmente. Naturalmente, é só haver vontade, era isso que eu há pouco ia acrescentar, é só haver vontade que as coisas acontecem. Alguém que já ouvir já está interessado, quer ajudar, quer contribuir, qual vai ser a obrigação, por assim dizer, que cada voluntário terá a entrar nesta grande família do ReFood? Dependendo do tipo de voluntariado que quer fazer, poderá ser uma obrigação de trabalhar durante 2 horas semanais nas atividades mais operacionais. 2 horas semanais, portanto, só mesmo 2 horas semanais. Só é 2 o mínimo, horas não é? semanais, exatamente. E estas 2 horas têm a ver com o facto de nós acharmos que 2 horas se encaixam perfeitamente na rotina de qualquer pessoa, o que poderá levar a alguma estabilidade no voluntariado. Depois, o outro tipo de voluntariado que nós temos é na equipa de gestão dos núcleos. Aí eu diria que a periodicidade do trabalho não é tão regular, há picos de trabalho e há outras alturas em que há menos trabalho, mas serão com certeza mais do que 2 horas por semana. Claro que dependendo do momento em que o projeto se encontra, nesta fase inicial há mais algum trabalho para desenvolver, numa fase posterior com certeza que o volume de trabalho irá diminuir alguma coisa. Claro que sim. Francisco, e já tem algum feedback em relação aos voluntários que possam estar aqui interessados, porque falou há pouco que até esta ideia veio de muitos e-mails recebidos e se calhar também um pouco que acontece em Lisboa. Há aqui algum perfil que possamos estabelecer do voluntariado da ReFood? Estamos a falar de pessoas mais novas, pessoas de todas as idades. Como é que é, Francisca? Nós temos pessoas de todas as idades. Temos desde jovens estudantes a pessoas em idade ativa que trabalham todos os dias e a seguir vão para a ReFood, como temos pessoas que já estão reformadas e que, como têm mais tempo livre, também se oferecem para trabalhar connosco. Penso que não conseguimos estabelecer um perfil exato de voluntário. Bom, mas que haja sempre pessoas interessadas em ajudar, isso é que é bastante importante. Francisca, naturalmente esta tem sido uma notícia recorrente dos últimos tempos, quando ouvimos falar de crise, quando ouvimos falar de carências familiares. Não é do nada que a ReFood também acaba por ter tanto sucesso, porque de facto surge numa altura em que se adensaram as dificuldades das famílias. Esta é mesmo uma realidade e vocês, melhor do que ninguém, sabem dessas dificuldades. É preciso ajudar as famílias portuguesas. Não é só aqui acabar com o desperdício, porque realmente não há necessidade alguma de desperdício, mas de facto há muita gente a precisar. Sim, com a crise económica que temos em Portugal e na Europa, tem sido cada vez mais o número de famílias a necessitar de apoio alimentar. Mas não é uma realidade que seja totalmente nova em Portugal. Sempre existiram famílias que tiveram carências alimentares e já existem, antes da ReFood, já existem muitas outras instituições, como por exemplo a Igreja, as Santas Casas da Misericórdia e outras pequenas e grandes instituições que trabalham todos os dias no sentido de apoiar estas famílias. Por isso não é uma novidade esta necessidade de apoio alimentar. Novo não é, de facto, que será com certeza milenar, não é? Mas nesta altura vamos-nos apercebendo que pelo menos há casos mais inéditos, como em relação a algumas famílias que até outrora já viveram um bocadinho melhor e agora se deparam com estas dificuldades. Se há pouco lhe perguntava se podíamos estabelecer algum perfil sobre os que querem ajudar, presumo que o perfil também seja variado daqueles que pedem ajuda.
Sim, é um perfil muito variado. Temos pessoas que já vivem uma situação de carência económica há algum tempo, mas temos também aquelas famílias a que nós chamamos a pobreza mais escondida, mais envergonhada, que seriam famílias que pertenciam à classe média e que de repente de um dia para o outro viram os dois elementos do agregado familiar desempregados e viram os seus recursos económicos de crescer enormemente, de maneira que também temos alguma procura por parte dessas famílias, embora não seja tão fácil chegar a elas. Pois, imagino. Eu penso que o grande desafio que a ReFood tem é exatamente conseguir chegar a essas famílias. E isso só se chega com a ajuda do tal vizinho, não é? Não é, Francisca? Sim, com a ajuda do vizinho, às vezes com a ajuda da paróquia, com a ajuda... A identificação das famílias, no geral, é feita sempre com o apoio da comunidade também, das pessoas que estão lá e que conhecem e sabem quem é que está a passar dificuldades. E na sua opinião, para quem já vai lidando com isto desta forma mais organizacional, porquê é que acha que ainda há alguma vergonha? Estamos a falar de uma necessidade básica, não é? A vergonha, o que é que lhe parece que é motivada? Parece-me que uma família que sempre teve um nível de vida estável, que pertencia a uma classe média, que sempre teve acesso a um determinado consumo, quando se vê de um dia para o outro com os seus recursos económicos altamente diminuídos, eu penso que não é possível dar assim o salto decrescente do 8 para o 80, não é? Do 80 para o 8, neste caso. De um dia para o outro, de maneira que as pessoas tentam durante algum tempo organizar a sua vida. É um processo, não é de um dia para o outro eu fiquei desempregado, não tenho o meu rendimento habitual, o que é que eu vou fazer? Não posso deixar de dar de comer aos meus filhos, não posso deixar de pagar a minha casa, não posso deixar de pagar as minhas contas, como é que eu vou fazer? E nem sempre é fácil uma pessoa aceitar que se viu de um dia para o outro nessa situação. Bom, de facto, gostávamos de não falar sobre isto, não é? Mas infelizmente é uma realidade dos nossos dias. Francisca, eu sei que vem munidas algumas cábulas, eu acho que estas vão estar por aí, que são os números são incríveis associados à ReFood. Há, por exemplo, e faço sugestão a quem nos está a seguir nesta conversa para até visitar o endereço da ReFood, o site da ReFood em www.re-food.org, portanto refood.org, e vai por lá encontrar alguma desta informação e vai conhecer melhor todo o trabalho da instituição. Mas vamos aos números. Se apresentávamos a ReFood como tendo sido a visão do Hunter Alder, neste momento são milhares os números de pessoas envolvidas, Francisca. Sim, temos realmente milhares de pessoas envolvidas, entre voluntários, famílias beneficiárias e outros tipos de parceiros. São realmente milhares de pessoas que estão a contribuir para este projeto. Em relação aos voluntários que trabalham as tais 2 horas por semana, nos 4 núcleos que já estão em funcionamento em Lisboa, temos aproximadamente 745 voluntários. Em relação aos beneficiários, temos cerca de 700 beneficiários que recebem uma refeição diária todos os dias da semana. De maneira, isto pode parecer um número muito igual entre voluntários e beneficiários. Se calhar é só uma coincidência. Sim, mas temos de pensar que os voluntários estão lá 2 horas por semana e as famílias têm uma refeição todos os 7 dias por semana. Exatamente. Em relação a parceiros, temos centenas de empresas parceiras nas comunidades locais onde o projeto está implementado. Temos parcerias institucionais com a Fundação EDP, com a SIC Esperança, com a Fundação MAPF e mais recentemente com a Fundação Luís Figo, e temos cerca de 300 fontes de alimentos em Lisboa nestes 4 núcleos que já estão operacionais. Muito boas contribuições, naturalmente, sem dúvida. Francisca, e qual é o feedback por parte de quem está a ajudar? Às vezes há aqui no início tudo podia parecer simples, nós depois já sabemos que isto também obriga a um trabalho extra por parte dos estabelecimentos comerciais e por parte das entidades que vão fornecendo, mas ninguém desistiu até agora.
Não temos tido desistências. Quando há alguma desistência é por motivos alheios à ReFood. Por exemplo, já aconteceu de um estabelecimento de restauração ter um funcionário que entretanto está a passar algumas dificuldades e em vez de dar os excedentes alimentares à ReFood, dá diretamente a esse funcionário. Mas nós ficamos na mesma igualmente felizes porque estão a fazer ReFood. Exatamente, continua a ser a mesma essência do programa. Mas o que eu dizia, é assim tão disparatado, Francisca? Não. Isto acaba por dar também um trabalhinho extra, é uma coisa pequenina, mas acaba por dar um trabalhinho extra também a quem faz o fornecimento destes alimentos, certo, Francisca? Sim, mas é um trabalho muito pequeno comparado com o retorno que existe. Nós damos aos estabelecimentos onde vamos as embalagens que são necessárias para condicionar a comida. Há muitos sítios onde vão os voluntários e são os próprios voluntários que enchem as embalagens, também para diminuir esse trabalho, principalmente em restaurantes que tenham buffet, que seja a própria pessoa a servir-se no restaurante. Também somos nós a ir lá e a servir as nossas caixas. Pronto, de maneira é muito mínimo. Trabalho... Eu quase que retiro o que disse. Não, se assim é. Exatamente. Se assim é, então quase nada, é só mesmo juntarem-se a esta rede, não é? E aproveitarem, porque com certeza também há interesse por parte dos empresários de o fazerem. Eu imagino que não seja de bom tom para quem lida com comida todos os dias, chegar ao fim de um dia de trabalho e pôr tudo no lixo. Sim, eu acho que ninguém tem interesse em deitar ao lixo comida que esteja em perfeitas condições de ser consumida. Por isso eu acho que não é muito complicado chegar aos restaurantes e conseguir o apoio por parte dessas entidades. Nós também, quando estabelecemos parceria com algum estabelecimento de restauração, entregamos também um autocolante simbólico a certificar a parceria com a ReFood, que é a nossa maneira de reconhecer perante o restaurante, ou restaurante, ou café, ou supermercado, de reconhecer o apoio deles e também perante a comunidade que vai ao restaurante e percebe que aquele é um restaurante com uma política de responsabilidade social associada às suas atividades. E que hoje em dia já vai querer dizer muito a todos nós, não é? Ficamos todos muito satisfeitos quando percebemos que os locais que frequentamos também estão a ajudar outras pessoas. Francisca, 2014, então, este objetivo de conseguirem o núcleo aqui no Porto, eu sei que também já há em projeto mais núcleos até em Lisboa, não é? Sim, Francisca, naturalmente é um centro urbano muito grande com algumas necessidades. Quantos mais em Lisboa? Operacionais, nós gostávamos de ultrapassar os 15, 16 núcleos em Lisboa e gostávamos também de conseguir formar equipas nas 24 freguesias onde temos planeada a existência de um núcleo ReFood em Lisboa. Pois. No Porto, para além da reunião da apresentação que vamos agora realizar em março, iremos fazer outra posteriormente, ainda sem data definida, numa zona mais central da cidade, para começarmos a constituir equipas de trabalho nas várias freguesias da cidade do Porto. Porque até agora, quando se juntarem estas pessoas todas a trabalhar, de certeza que vão começar a identificar, não é? Outras zonas da cidade que também precisem de apoio e como esta organização tem esta essência que é ser micro-local, daí a necessidade depois de surgir noutras freguesias da cidade do Porto. Mas já agora deixe-me colocar a questão. Quando decidiram que iam começar pela Foz do Douro, teve a ver com a equipa que se estava a juntar, ou foi por algum outro motivo especial? Teve, por um lado, a ver com a equipa. Fui eu que falei com o Hunter para começar a juntar essa equipa na Foz do Douro. Eu estive em Lisboa durante uns anos, fui voluntária no ReFood em Lisboa e achei que, regressando ao Porto, tinha de trazer este projeto em que acredito a 100% para a cidade. Como eu resido nessa zona da cidade, pensei que seria um bom sítio para começar, uma vez que é o sítio onde eu tenho pessoalmente mais contactos, mesmo em termos de possíveis voluntários, em termos de parcerias que possam ser estabelecidas, mas também nos pareceu que a Foz do Douro seria um bom sítio por ter um grande número de restaurantes, cafés, bares,
bares que nos podem apoiar e por não ter um número enorme de famílias que possam ser beneficiárias. Nós temos consciência que há outros locais da cidade que têm muito mais pessoas com carências alimentares, mas para começar o projeto e para perceber a sua receptividade na cidade, decidimos começar por um local que nos oferecesse, digamos, um rácio entre fontes de alimentos e beneficiários mais elevado. Bom, bastante curioso, de facto, realmente podiam ser mais ousados e pensar, não, vamos já para uma zona de que... Mas faz sentido, não é? Estabelecer essa organização e depois então dar asas a que cresça aqui no Porto. Francisca, vamos então a essa experiência pessoal, que eu acho que a Francisca não se vai importar de partilhar connosco, porque quem nos ouve não está a ver, mas a Francisca é muito nova, não vou perguntar a idade da Francisca, mas como é que surgiu este chamamento, por assim dizer, pelo voluntariado? Estava em Lisboa, imagino que a estudar. Exatamente. E de repente lembrou-se, eu preciso de ajudar. Foi isso? Eu era estudante de serviço social, daí já ter alguma... Já está no sangue. Exatamente, alguma sensibilidade, digamos assim, para os projetos que iam surgindo, e foi curiosamente num estágio, no meu local de estágio em Lisboa, que uma das pessoas que trabalhava comigo me desafiou a ir a uma reunião da ReFood. E a partir daí tornei-me voluntária, primeiro na equipa de gestão da ReFood de Santa Clara, que ainda não arrancou, e depois, como aquele núcleo ainda não estava operacional, fui para Telheiras como voluntária e comecei aí o meu trabalho na ReFood. E como é que é passar dos livros, porque uma coisa é em teoria, para o trabalho na prática e desta forma tão nobre que é o voluntariado? Como é que foi essa experiência? Como é que foi este primeiro contacto direto com aquilo que acaba por ser a sua forma de vida, não é? A sua forma profissional de estar? Sim, a nível da universidade eu já tinha tido algum contacto com vários projetos sociais. Nós fazemos um estágio por ano na universidade, de maneira que o contacto com a realidade social já vai acontecendo, exatamente. Daí, se calhar, também a minha vontade de continuar a ter esse contacto, e como voluntária é sempre uma boa ideia, na minha opinião. Eu estava a estudar em Lisboa, a minha família estava no Porto, por isso eu tinha bastante tempo livre e decidi que seria uma boa forma de me dedicar, de dar algum do meu tempo e também receber muito em troca. Mas bom, estava em Lisboa, é bastante nova, com certeza que não iam faltar outras coisas que fazer, para se divertir, para conhecer. É notório que há uma sensibilidade por parte da geração mais nova em relação a este fenómeno da ajuda social. Estou correta ou nem por isso, Francisca? Eu acho que sim. Todas as pessoas que são mais ou menos da minha idade, estudantes universitários com quem eu tenho contactado, estão muito receptivos ao projeto ReFood e acham que é uma ideia excelente, e tenho tido imensas pessoas a dizer: eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Por isso eu acho que há esta receptividade por parte dos jovens. E imagino que agora a Francisca vá mesmo cobrar isso dos amigos que lhe tenham dito isso, que agora é a altura de meter mãos à obra. Francisca, já que teve essa experiência também de acabar por ser conquistada pela ReFood, e já que falamos nessa reunião que ainda não tem nem data nem local, mas que vai acontecer durante o mês de março e que depois nós vamos anunciar, o que é que acontece nessa reunião? O que é feito durante essa reunião? O que é transmitido a que ela vai? Nessa reunião, para essa reunião, o Hunter vem cá ao Porto. Vamos apresentar o projeto da ReFood, como é que funciona exatamente este projeto, como é que foi a sua evolução. Vamos abrir um espaço para questões do público, questões que possam surgir durante a apresentação ou que já vinham de casa pensadas, e vamos também convidar as pessoas a tornar-se voluntárias do nosso projeto. Nós, nesta primeira fase, queremos constituir o Conselho Nuclear. O principal objetivo é a constituição do Conselho Nuclear com 24 pessoas, 12 gestores, 12 suplentes, para o caso de haver algum imprevisto na equipa de gestão que está ativa. Por isso, vamos convidar todas as pessoas a juntar-se a nós
para trabalharmos juntos. E quantos mais melhor, porque não se vai ficar naturalmente só para esses 24 pessoas, não é, Francisca? Sim, precisamos também de um grande número de voluntários para quando o projeto já estiver operacional. Alguma condição, além da disponibilidade de alguma carga horária para dedicar ao ReFood? Quem se queira voluntariar precisa ter mais alguma coisa, Francisca? Não, qualquer pessoa se pode voluntariar. Qualquer pessoa que esteja interessada em voluntariar-se no Porto pode enviar-nos um e-mail. O nosso e-mail é porto.refood@gmail.com, ou então pode visitar a nossa página do Facebook, que é ReFood Porto 100%, para entrar em contacto connosco no sentido de se tornar voluntário desta causa. Bom, de certeza que já conquistamos muita gente. Deixe-me só, ReFood Porto 100% em numérico, é isso, exato, Francisca? 100% pronto. Sim, numérico. Ok, depois eu volto a referir esses locais onde pode ficar a conhecer um bocadinho melhor este projeto e que este projeto em especial para o Porto, não é? Porque naturalmente se for até ao site da ReFood vai perceber que há um trabalho já muito gratificante realizado em Lisboa. O resto do país precisa. Será esse o objetivo final, Francisca, daqui a uns anos estarmos a falar da ReFood espalhada por todo o país? Eu acho que esse não é um objetivo final, este é um objetivo intermédio e o final será ter a ReFood espalhada um pouco por todo o mundo. Já temos alguns contactos de pessoas de outras cidades portuguesas interessadas em levar a ReFood até aos seus locais de residência. Por exemplo, temos a Covilhã, temos também no Algarve pessoas interessadas em levar a ReFood para lá, em Cascais também, e queremos realmente espalhar a médio prazo, espalhar o projeto por todo o nosso país. Naturalmente, e já percebemos que não é assim tão complicado quanto isso, é só mesmo ter alguma vontade de juntar um grupo mínimo de 24 pessoas, que a ReFood passa a ser uma realidade à sua volta, onde habita. Francisca, nós já sabemos que um dos pontos da ReFood é este do espírito da boa vizinhança. Será esta quase uma rampa de lançamento para uma nova postura cívica de todos nós? Também será o objetivo intermédio da ReFood que todos nós passemos a olhar para quem está ao nosso lado de outra forma? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o ReFood descobriu um excelente recurso, que é a comida desperdiçada, que vai diariamente para o lixo, mas que se encontra em perfeitas condições de ser consumida. Mas o maior recurso que a ReFood descobriu ao longo destes anos de trabalho foi realmente a boa vontade das pessoas e este reforço dos laços comunitários, dos laços sociais, pelo trabalho em conjunto a partir da boa vontade. Nós notamos que há muito boa vontade entre os cidadãos, mas que às vezes falta a ponte entre essa boa vontade e as instituições sociais. As pessoas às vezes perguntam-se como é que eu posso ajudar e como é que eu posso chegar lá. Na ReFood nós tentamos convidar toda a comunidade a chegar até nós, exatamente porque sabemos da existência da boa vontade por parte dos cidadãos. Por isso eu acho que podemos ser uma rampa de lançamento para uma nova postura cívica nos meios urbanos. E que acaba por ser esta geração, não sei se a Francisca concorda com aquilo que eu vou dizer, mas esta geração, em especial os mais novos, mas todos nós também, assistimos às dificuldades de uma forma nova, de uma forma muito mais mediática. Vemos as notícias todos os dias, sabemos das dificuldades. Vai ser esta geração também mais sensível, tanto à questão da solidariedade, de ajudar o próximo, como também até na forma de estar e de viver, com menos desperdício, com mais organização do orçamento familiar. Eu espero sinceramente que sim, e espero que a ReFood consiga contribuir um pouco para esta mudança de mentalidades. Eu acho que em relação ao desperdício, por exemplo, o facto de nós trabalharmos nesta área e deste projeto ter sido bastante mediático pode também ser uma forma de chamar a atenção para um problema que existe no dia-a-dia e que não existe só nos restaurantes, nas nossas casas. O desperdício de alimentos domésticos tem uma taxa elevadíssima.
Portanto, eu espero que a ReFood possa contribuir também para que a nova geração olhe para estas questões de uma forma diferente. E até porque as dificuldades, não é? Gerir o orçamento lá em casa está mais complicado, acaba por ser o lado bom, é isso, é gerir de outra forma, poupar de outra forma, comprar menos, de certeza que também resulta em menos desperdício. Francisca, a meu ver também outro dos pontos de interesse do trabalho da ReFood acaba por ser a dignidade que acaba por ser imposta nesta ponte entre o desperdício e as necessidades, porque nós sabemos que o que acontece muitas vezes é que, como os estabelecimentos comerciais estão de facto obrigados a livrarem-se dos excedentes diários, nós sabemos que há muita gente que os vão procurar aos baldes do lixo. Não é preciso isto, pois não, Francisca? Não, eu acho que não é preciso. Acho que temos de olhar para as pessoas como seres humanos com dignidade, e não é por uma pessoa estar desempregada e não ter comida para alimentar a família que perde essa sua dignidade. Nós acreditamos que toda a gente deve ter o acesso a alimentos, a uma alimentação completa e em boas condições, sem ser necessário recorrer a esses meios para obter. É neste sentido de promover a dignidade humana e de reforçar a dignidade alimentar, se assim podemos chamar, das famílias mais carenciadas, que a ReFood trabalha. Penso que é um dos grandes pontos-chave da ReFood, é evitar que as pessoas vão aos caixotes de lixo buscar comida e que venham diretamente ter connosco. E que se sabe-se lá em que condições, não é? Que depois já estaria nessa altura. A reação das pessoas, Francisca, já que teve essa experiência também, quem está a receber ajuda conhece-vos, foi ter com vocês, ou às vezes nem tanto, porque vocês chegam através de outras instituições? Como é que é a reação quando percebem qual é o trabalho que estão a fazer? A reação é bastante positiva. Geralmente nós chegamos às pessoas a partir das instituições ou das autarquias, como eu disse anteriormente, das paróquias que trabalham na zona, mas temos também pessoas que ouviram o vizinho dizer que vai buscar a sua comida à ReFood todos os dias e que se dirigem diretamente aos centros de operações mais próximos da sua área de residência e vão pedir ajuda. Essas pessoas normalmente falam com o responsável que esteja nesse dia no centro de operações e será depois feito todo o processo para que possam ser acompanhados pela ReFood. Mas ninguém sai de mãos a abanar quando se dirige diretamente a um dos nossos centros de operações. Pelo menos pão e bolos, que é aquilo que temos em maior quantidade, nós damos à pessoa. A pessoa não vai para casa sem ter nada que comer. Francisca, vamos recordar esses números porque eu acho que são incríveis. Quantas pessoas é que são ajudadas todos os dias nos núcleos que já estão operacionais? Nos 4 núcleos que já estão operacionais são ajudadas diariamente cerca de 700 pessoas. 700 pessoas todos os dias recebem de vocês uma refeição que chega até eles por contribuição de restaurantes, cafés, que fazem, que dão outro fim, não é? A estes alimentos. Tem alguma ideia de qual poderá ser o raio de ação deste núcleo, para já em projeto da Foz do Douro? Não sabemos ainda não fizemos o levantamento dos possíveis beneficiários do projeto. Sabemos que a Foz do Douro, apesar de não ser das freguesias mais carenciadas do Porto, é uma freguesia onde existe alguma pobreza escondida, onde existe um grande número de idosos que muitas vezes nem sequer conseguem sair das suas casas, não têm os meios para sair das suas habitações, de maneira que sabemos com certeza que vamos ter bastantes beneficiários. Em termos de número, não consigo precisar. E muito terreno para palmilhar. De facto, pensar em carências alimentares não é só a questão da família que perdeu o emprego, também há esse lado dos idosos que estão sozinhos, que não sabem como ou não têm sequer como pedir ajuda. Este acaba por ser outro dos lados tristes que a ReFood quer pôr um bocadinho mais alegres.
Sim, sim. Apesar de já haver instituições no terreno que trabalham com o isolamento social dos idosos, que trabalham com estes idosos e que os tentam apoiar de alguma forma. Nós trabalhamos numa área mais específica, que é a área alimentar, de maneira que, por exemplo, eu estou-me a lembrar dos vicentinos, fazem muitas visitas domiciliárias a idosos que estão isolados. Nós não somos os únicos que queremos lá chegar. Claro. Queremos dar uma resposta de uma área mais específica, que é a nossa, que é a alimentação. Francisca, e voltando à sua experiência em Lisboa, assistiu a finais felizes, quero eu isto dizer, a pessoas que um dia foram ter com o ReFood e dizer: eu agora já não preciso, eu organizei a minha vida e podem ajudar outros. Também já aconteceu isto? Sim, já aconteceu famílias que vieram ter connosco e nos disseram: conseguimos arranjar emprego, temos a nossa vida um pouco mais estabilizada, por isso podem ajudar outra pessoa na nossa vez. Sim, isso acontece e são esses casos que nos dão uma grande alegria. E alento para continuar, não é? Exatamente. Porque não ajudando tudo, não fazendo tudo, dão a vossa contribuição e quem sabe às vezes numa pequena refeição se ganha ânimo para ir à luta, não é, Francisca? Claro. A troca, eu imagino que a entrega da refeição não seja só isto, não é só a entrega da refeição. Há todo um ato de proximidade daquelas pessoas. Qual é a tendência? Aproveitar e conversar um bocadinho, desabafar com aquele voluntário que vai até lá levar a refeição. Ouviu muita coisa, imagino, Francisca. Sim, depende também um bocado das pessoas. Claro, do temperamento, não é? Da personalidade. Exatamente. Temos beneficiários que vêm até à loja e que gostam de conversar um bocadinho connosco, que falam, desabafam um bocado connosco. Às vezes isso não é tão possível porque temos muitos beneficiários a chegar ao mesmo tempo e as pessoas retraem-se mais um bocado. Há famílias que preferem não conversar tanto e são um pouco mais reservadas, por isso temos de tudo um pouco. E há que respeitar todas as formas, não é? Sem dúvida. Francisca, como é que é feita a entrega? Porque imagino, o Hunter nós já sabemos que pega na sua bicicleta. Os outros voluntários, como é que chegam até às casas das outras pessoas? As pessoas geralmente vão ter com vocês já. Exatamente, para ir buscar o seu saco. Temos casos muito pontuais de pessoas que não têm mobilidade para se dirigir até nós e às vezes encaixamos no meio de uma recolha entre um restaurante e outro, que até passemos perto da casa da pessoa, vamos lá e deixamos o saco. Tentamos que também não seja um impedimento ao estado de saúde, por vezes, das pessoas, que não sejam um impedimento para receberem a refeição diária. Em relação à seleção das pessoas a quem ajudam, já percebemos, quando vocês vão por intermédio das outras instituições de solidariedade social, esse papel nós já sabemos que está feito, mas a quem se dirige diretamente a vocês, naturalmente, presumo eu, que haja também um verificar das necessidades. Sim, é feita pelo menos uma entrevista com a família, com o responsável da família, para percebermos a sua situação familiar e a situação em que se encontram todas aquelas pessoas que compõem o agregado familiar. Já aconteceu de haver aproveitamento destas situações? Nós preferimos acreditar que não, mas não conseguem controlar não tudo, conseguimos controlar a 100% isso, mas tentamos ser o mais rigorosos possível na entrevista. Às vezes há núcleos que eu sei que fizeram visitas domiciliárias a todas as famílias, como forma também de compreender e de perceber um pouco melhor a situação em que a família vive. Bom, porque quem se aproveita destes casos é só lembrar que por causa disso outros podem ficar sem ajuda. Exatamente. E outros que precisem mesmo. Ora então, Francisca, fica então aqui o convite a quem nos acompanhou de conhecer, já ficou a conhecer um bocadinho melhor este projeto. Naturalmente nem tudo foi dito, não chegaria a 50 minutos para falar sobre um projeto que já começou em 2011, está prestes a fazer 3 anos, não é? Em março, não é, Francisca? Exatamente. Prestes a fazer aniversário, o ReFood pela mão do Hunter Alder, mas que agora já está quase na mão de todos nós, e cá
cabe também a todos nós fazer com que ele cresça para chegar ao Porto. Então, este projeto está na fase de criação de uma equipa de gestão de núcleo. Para tal são precisas 24 pessoas. Se está interessado, ficar também atento não só às notícias que a ReFood vai dando através dos seus canais, através do Facebook e do site, que eu já vou deixar os endereços, mas também através da festival nós vamos divulgar esta data e este local que fica nesta conversa por anunciar, e que então nessa altura pode conhecer ainda melhor a ReFood e também contribuir. Nesta reunião pode-se entrar um perfeito desconhecido e sair logo voluntário, Francisca? Ou também aqui também há algum processo de seleção? Não, pode-se entrar um desconhecido e sair um voluntário. Nós vamos distribuir algumas fichas de inscrição como voluntário. A pessoa pode inscrever-se logo no momento da reunião. Tenha que idade tiver, faça o que fizer, não interessa. Sim, nós tentamos arranjar sempre alguma ocupação para todas as pessoas que querem apoiar o projeto. Há alguma hora, por exemplo, em relação aos voluntários que possam contribuir com aquele mínimo de 2 horas semanais, há algum horário ao longo do dia que seja mais importante, Francisca? Sim, o centro de operações está normalmente aberto entre as 6h30 da tarde e as 11h30, meia-noite. Portanto, corresponde depois do horário de trabalho, não é? Exatamente, é horário pós-laboral. Não é? Exatamente, é o chamado horário pós-laboral. Portanto, se era isso que estava a impedir quem nos está a ouvir de ajudar, fica também esta nota de interesse, que tanto mais ajuda é precisa é depois do horário laboral. Bom, Francisca, resta-me agradecer. Não, antes vou deixar os endereços: refood.org, REFOOD.org. Estará então no site da ReFood para conhecer melhor o que aqui está projetado para o Porto. A página do Facebook, facebook.com/ReFood Porto 100%, em numérico, mesmo o número e o símbolo do porcento, e vai então chegar até à página da ReFood. Francisca, resta-me agradecer, muito obrigada. Muito obrigada. Expectativas, Francisca, expectativas, já que acaba por ser quase a mãe, não é? Deste núcleo do Porto, que expectativas é que fervilham aí? Eu tenho a grande expectativa de conseguir reunir as 24 pessoas já nesta reunião de março para podermos avançar o mais rápido possível com o projeto. Com tudo o resto, não é? Que ainda leva o seu tempo. Se no dia em que a reunião acontecer conseguir reunir as 24 pessoas, quanto tempo é que acha que precisa para pôr tudo na prática? Isso vai depender eu acho que há uma questão fundamental, que é conseguir arranjar um espaço para servir de centro de operações ao núcleo. Essa talvez seja uma das partes mais... Desafio maior, exatamente, mais complicadas do projeto. Poderá levar mais tempo ou não, depende, lá está. Há necessidades para esse tipo de espaço? Precisam de algum número mínimo de metros quadrados? Também nós estávamos a tentar arranjar um espaço com à volta de 100 metros quadrados, pronto, que nos desse para ter uma banca com água corrente, mas em termos de... numa zona central do território, mas não temos muito mais exigências. Vamos ver o que é que vai aparecendo. Estou certa que vocês vão ter muito boas notícias para nos dar em breve. Francisca, mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada eu. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje ficamos então a conhecer a ReFood, que, como dissemos, em breve estará no Porto para continuar a lutar pelo fim do desperdício e da fome. O Porto de Honra volta a ser servido de hoje a 8 dias. Até lá, tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra.